Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, o Ibovespa Futuro começa o dia em alta, de quase 0,5%, passando dos 110 mil pontos. A moeda americana abriu em queda de 0,40%, cotada agora R$ 5,26. O mercado está tentando se recuperar das quedas do começo da semana, com a preocupação sobre a formação do Ministério de Lula e a condução da economia, a condução da política econômica a partir do ano que vem. Com isso, os juros futuros também começam um dia se recuperando, recuam praticamente em toda a curva, só na parte curta é que os contratos estão mais estáveis. Portanto, há uma reação aí no juro futuro com preocupação fiscal. Uma das dúvidas do mercado era para onde a senadora Simone Tebet iria no governo Lula. Ao que tudo indica, está confirmado que ela vai mesmo assumir a pasta do planejamento. O anúncio ficou para hoje. E ainda há dúvidas sobre a força que Simone Tebet terá se comandar o planejamento. Outro receio está no antagonismo entre ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de uma linha muito mais petista ligada ao Partido dos Trabalhadores, com perfil mais intervencionista. Haddad vai ser o responsável pela formulação do novo arcabouço fiscal, pela condução das políticas públicas e vai dividir com Tebet a composição do orçamento, o preparo da lei orçamentária, e há uma expectativa grande, se Tebet realmente assumir o planejamento, que ela possa fazer o que os economistas chamam de spending review, uma revisão dos gastos, olhar o orçamento linha por linha para propor uma mudança na alocação dos recursos em busca de maior eficiência e justiça social também da alocação dos cofres públicos. Simone Tebet não queria assumir o planejamento sem força e pediu a incorporação do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Como vocês estão vendo aí na tela do lado, esse programa foi criado em 2016 pelo governo Temer e ele basicamente toma decisões sobre investimentos em infraestrutura, sobre os projetos de privatizações e concessões. O Partido dos Trabalhadores resiste a entregar os anéis para quem pensa o oposto sobre privatizações e concessões, exatamente como Simone Tebet, que inclusive defendeu o programa na sua campanha à presidência. Por falar em privatização, em entrevista ao jornal Financial Times, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, negou um risco de renacionalização da companhia elétrica. Ferreira Júnior respondeu aos rumores de que o novo governo de Lula gostaria de desfazer a capitalização da empresa feita este ano e também mudar o peso da sua participação na governança da companhia. O presidente da Eletrobras lembrou que o modelo aprovado para o processo de desestatização, qualquer acionista que quiser ter mais de 10% das ações, o governo brasileiro já tem mais de 42%, mas se quiser aumentar esse percentual, terá que pagar um prêmio de 200% no valor dos papéis, o que seria financeiramente inviável, segundo Ferreira Júnior, sem falar dos riscos jurídicos. As ações da Eletrobras caíram ontem mais de 2,5% em reação a essas informações ainda não confirmadas. O economista-chefe da EQI Asset, Stefan Kautz, comentou sobre as escolhas para o Ministério Econômico de Lula e o que esperar para a condução da política econômica do país. Vamos ouvi-lo. O que a gente viu até agora foi uma concentração muito grande no Ministério da Economia em cargos relacionados ao PT, né, ou muito próximos ao ministro Haddad, né? Então, nesse sentido, desapontou um pouco a nossa expectativa. A gente esperava aí que todos os apoios de economistas de centro que foram dados durante a campanha à candidatura do presidente eleito Lula pudesse trazer nomes um pouco mais misturados já direto para a equipe, né? Então, isso não aconteceu, isso foi um desapontamento, mas, de qualquer maneira, é razoavelmente preocupante o fato de que a gente tem, em 3 cargos importantes ligados com a economia, 3 políticos que podem ter ambições para as próximas eleições presidenciais, né? O vice-presidente Alckmin, a senadora Tebet e o ministro Haddad, né?
Essa é uma composição que ainda vai demorar um tempo para mostrar exatamente o quanto que os planos políticos de cada um deles podem interferir na tentativa de convergência da condução da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o próximo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo não quer a prorrogação da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Vocês se lembram, a medida ajudou a derrubar o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e vai perder a validade agora, no dia 31. Ao abrir mão do PIS, COFINS e da CID sobre os combustíveis, o governo federal deixou de recolher mais de 52 bilhões de reais, além de incentivar o consumo de combustível fóssil. A desoneração vai reduzir, ou poderia manter uma redução ali na liberdade de gastos e acomodação das despesas do ano que vem, mesmo depois da aprovação da PEC. Há uma preocupação se, com o fim das desonerações, qual será o impacto disso no IPCA, na inflação. Há vários cálculos, mas já leva a expectativa para o IPCA do ano que vem para acima do teto da meta de inflação, bem acima dos 5% em 2023, o que aumenta a pressão sobre o que vai fazer o Banco Central. Tudo isso no radar dos mercados no final deste ano de 2022. Nós vamos fazer rapidamente agora um giro sobre as bolsas internacionais. Os futuros americanos e as bolsas na Europa estão em alta, tentando entrar num rally positivo nesse fim de ano, se recuperar das perdas recentes, mas ainda ronda o temor da recessão e pode limitar os ganhos. Na Ásia, as bolsas fecharam mistas com a reabertura e o aumento de casos de Covid na China no radar. O CNN Mercado fica por aqui, eu volto ao 12h45 com todas as atualizações. Até lá.